Veja, você não conseguirá nunca entrar numa nova dimensão, seja espiritual, financeira, até que você pare e reorganize a sua cabeça, a sua mente. Não dá para viver uma nova experiência sem reorganizar a nossa cabeça, senão, caso contrário, nós vamos nos perder entre aquilo que carregávamos e aquilo que vamos viver. Tem desejos antigos da nossa vida que não cabem mais nesse novo tempo. Tem manias, tem escolhas, tem métodos que agora, indo para Jerusalém, não dá mais para fazer. E se nós não pararmos para reorganizar a nossa cabeça e entender aquilo que nós não podemos ser mais, aquilo que eu não posso mais carregar, eu não consigo me reorganizar para entrar numa fase nova. Quantos de nós estamos cheios de pesos, cicatrizes, e se nós não nos reorganizarmos, nós não conseguiremos cumprir aquilo que Deus tem para nós. E eu pergunto, você já orou pedindo a Deus para reorganizar você? Você já orou para Deus colocar sua cabeça no lugar? Você já orou para Deus te ajudar a pensar de um jeito diferente? Porque ainda que as promessas de Deus sejam as mesmas, você não é o mesmo. Ainda que a Bíblia seja a mesma, você não é o mesmo. Ainda que a promessa de Deus seja a mesma, você sabe que você não é igual. As coisas se modificaram. E se eu e você não orarmos para Deus nos reorganizar, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Porque a promessa é a mesma, a Bíblia é a mesma, Jesus é o mesmo, mas nós não somos os mesmos. Nos magoaram, nos feriram, nós perdemos, nós tropeçamos. Não dá para entrar num relacionamento novo, numa fase nova, sem nos reorganizar. Não dá para eu pedir a Deus entrar num relacionamento novo se eu não me reorganizei do relacionamento antigo. Não dá para Deus pedir a Deus uma vida profissional nova se eu não me reorganizei do profissional falido que eu era. Não adianta querer ter um sonho, um desejo, se a minha mente vive debaixo de uma ordem velha, de uma fase velha. Porque para obter bênçãos, para viver novo tempo, nova fase, eu preciso me organizar. A razão de dormirmos mal, a razão de chorarmos demais, a razão de estarmos fora do peso, a razão de estarmos tomando muito remédio, a razão é porque nós não nos reorganizamos. Nós entramos em novos ambientes de qualquer jeito, de qualquer forma. Ouça, você nunca será relevante na obra de Deus enquanto você não tiver um foco. Você nunca será relevante na sua vida enquanto você não tiver um foco. Porque quem não tem um foco, as palavras são soltas. Quem não tem um foco vai em qualquer direção. Quem não tem um foco se embaraça com questões secundárias. Se você não tiver foco, você não vai criar seus filhos. Se você não tiver foco, você vai namorar todo mundo e não vai ter nunca um relacionamento decente. Se você não tiver foco, você vai ser qualquer coisa na mão de qualquer um. Se você não tiver foco, e o foco é a força para dizer não, não para as coisas até boas. Onde está hoje o resultado do seu foco? O que você planta, irmão, até os seus 30 anos é o que você vai começar a comer quando você tiver 50. A gente vive uma geração que não planta absolutamente nada. Uma geração que vive, infelizmente, a colheita dos pais. Uma geração que aprendeu a morar na casa dos pais, a desfrutar do dinheiro dos pais, que não planta nada e que vive a colheita dos pais. E aos 50 anos não tem nada a colher. Por quê? Porque ao invés de termos foco, ao invés de termos a força para dizer não, a gente está preocupado com o que o vizinho está falando. A gente está preocupado com o que as pessoas estão dizendo. A gente está preocupado com a nossa autoimagem. Estamos preocupados com a nossa auto-reputação. E não paramos para reorganizar a nossa cabeça e dizer: qual é o meu foco? Eu estou plantando o quê? Eu estou lutando pelo quê? Minha vida está se movendo em direção a quê?
Só o foco te dará um comprometimento tão profundo, tão profundo. Você não tem a mínima noção do quanto você é forte quando tem foco. Você não tem a mínima noção de como é uma oração quando você tem direção certa, quando você sabe onde Deus está, quando você sabe quem você é. Você não tem a mínima noção do poder de uma adoração quando você fecha os olhos, não para cantar olhando pela janela, olhando o que a vizinha disse, olhando para a roupa no varal, mas quando você fecha os olhos para adorar, e o teu foco é o trono. Você não tem noção do poder que flui dessa adoração. Você não tem noção do poder da adoração quando você lê a Bíblia, quando você para ler a Bíblia, não com o celular do lado, uma hora olhando o Instagram, olhando o Facebook, não, é quando você diz, eu vou desligar tudo, eu vou ler a palavra de Deus. Há um poder no foco. Quando você se concentra em algo, há uma força liberada. Quando você se concentra em algo, há um poder que nem a morte consegue te levar. Quando você se concentra em algo, você é poderoso. É por isso que Jesus, ele quando vai ter momentos difíceis, ele se isola, ele se concentra, ele vai para o Getsemane, ele se isola, porque ele sabe que momentos difíceis, eu preciso de foco. Muita coisa concorre para eu gastar minha energia em batalhas desnecessárias, muita coisa concorre para que eu não seja nada, que eu não plante nada. Mas Deus manda eu te dizer, você pode fazer, você pode chegar, você pode. O problema é que você não se reorganizou. O problema é que você está enfrentando o que está chegando, carregando coisas que já eram para ter se livrado. O problema é que você está carregando um ouro que eu não mandei carregar. O problema é que você está carregando uma prata que eu não mandei carregar. O problema é que você não se desvinculou. O teu cinto está cheio de coisas que não são necessárias. O teu cinto está cheio de recursos que você não precisa fazer estoque. Reorganize sua vida, diga não e creia.